Salve família vascaína, vamos ouvir o Felipe Coutinho e o que ele acha do desempenho da equipe nos jogos que a equipe fez nessa rodada. Veja. Da tua volta, né? Você ficou 4 jogos fora devido à lesão e também dessa fase que você acabou vendo de fora, né? Esse momento do Vasco, um momento difícil. Fizesse uma avaliação desse jogo hoje aqui, o que está acontecendo com o time? Boa noite. Boa noite. É um momento difícil, né? Porque os resultados não são positivos, como a gente esperava, como a gente encara todo jogo. Mas eu acho também, nesses jogos que eu fiquei de fora, pude acompanhar, na minha avaliação o time tem jogado bem, teve jogos que a gente merecia ganhar. Claro que quando a vitória não vem, fica uma pressão muito grande, mas faz parte, time grande é assim. Meu Felipe Coutinho, o Vasco tá andando jogando bem não tá mesmo, não tá ganhando, complicado, né, torcedor? E falando de hoje era um jogo que a gente tinha que movimentar a bola rápido, a gente tentou fazer isso. Tava difícil furar o bloqueio deles defensivamente, mas tem um jogo de volta, era bom a gente terminar inteiro para decidir em casa. Diniz vem dizendo que o resultado não está acompanhando a produção do time. Hoje mesmo, o Vasco teve alguma chance, você teve uma chance no segundo tempo. Você vê assim também, que está faltando aí a bola entrar? Sim, como eu falei na resposta anterior, esses jogos que eu acompanhei de fora, alguns deles a gente mereceu sair com resultado positivo por tanta chance criada, pela forma que a gente jogou, dominando o adversário. É claro que a gente já vem um tempo sem ganhar, então as pessoas acabam não vendo isso. Mas o importante da gente é a gente manter a cabeça, saber que a gente está trabalhando de maneira correta para conseguir buscar os resultados positivos e assim vir numa crescente, tanto no Brasileiro e agora nesse jogo de volta em casa, que vai ser muito importante junto com a nossa torcida lá no nosso Caldeirão. Muito complicado. O Diniz, na coletiva, o que ele achou do jogo. Veja. A repetição do que vem acontecendo com o Vasco. O Vasco criando oportunidades, mas tendo dificuldade, principalmente hoje no primeiro tempo, no caso, tendo dificuldade para concluir as jogadas. Não só na hora da conclusão, não. No acabamento mesmo da jogada, pelo último passe e tal. E no segundo tempo a gente viu você também assim, bastante incomodado, até com a questão assim, de posicionamento, de sincronização de movimento, assim, corrigindo muitas vezes os jogadores e também com erro de passe. Queria ouvir a tua leitura do jogo hoje, se você acha que também foi por aí, foi parecido com o que aconteceu nos outros jogos. Primeiramente, boa noite. Eu concordo com boa parte da tua análise. O CSA tinha uma postura mais defensiva desde o início e jogar contra times que marcam mais atrás é um pouco mais difícil para criar mesmo. Mas eu acho que o time teve uma boa produção ofensiva, se tratando do time que está jogando em casa. Você pode questionar que é da Série C, mas não é fácil jogar aqui. O Grêmio teve muita dificuldade, acabou eliminado. Hoje o Retrô fez um jogo duro contra o Bahia, lá que foi 3-2. O CRB empatou com o Cruzeiro em 0-0 no Mineirão. Esses jogos de Copa do Brasil são jogos que os times ficam muito motivados, o estádio fica cheio. Então a produção da equipe, a produção ofensiva do time, eu gostei. Eu só não gostei do resultado e não gostei da gente não fazer gol de novo. Era um jogo, e o lado positivo é que a gente não tomou gol. Tá? Acho que a gente ofereceu um pouco de contra-ataque a mais do que devia. Eu acho que a minha maior irritação no jogo foi essa. Para jogar contra um time assim, você tem que saber atacar, mas a primeira coisa é posicionar o time para você não sofrer contra-ataque. Eu acho que isso a gente pecou algumas vezes, somente no primeiro tempo. Foi que acabou amadelando o Maurício Lemos. Mas assim, acho que o time tem que continuar produzindo e colocar a bola para dentro do gol. O jogo a gente produziu pelo menos para fazer 2 gols no mínimo e sair com o placar de 2-0. O CSA não teve nenhuma finalização dentro do gol. Boa noite. Diniz, queria que você tratasse do assunto do Paulo Ferretti. O Ferretti, é claro, evidente que é um jogador muito importante para o Vasco, principalmente no marco do que ele fez. Mas no momento que um jogador vive uma fase em baixa. Eu queria saber se você tem todo o peso para o ataque do Vasco, seja um jogador da base, ou até mesmo uma contratação que possa chegar, para suprir o lugar do Ferretti e ser um reserva imediato. Obrigado. Eu acho que a gente tem plano B, mas assim, o plano principal é recuperar o Veguete da questão dele colocar a bola para dentro.
Ele é um cara, a característica principal dele como jogador é fazer gol. E hoje ele está jogando num time até diferente das outras temporadas, que cria muito. E ele, eu acredito muito no potencial dele, tirando a questão que ele não conseguiu fazer gol nesses últimos jogos, ou pelo menos na quantidade que a gente gostaria, que ele fez o gol contra o Del Valle. Ele é um jogador que contribui em todas as fases do jogo. Contribui na marcação, contribui na movimentação, contribui na bola aérea defensiva. Então ele não é só um cara, um atacante que vai fazer o gol. Ele tem uma contribuição muito importante na parte tática também. Torcedor, tá muito complicado torcer pro nosso Vasco, né? O time não ganha, CSA, time de terceira divisão, e mesmo assim o Vasco não consegue fazer um gol. É isso aí, torcedor vascaíno. Curte, compartilha e saudação vascaína.